Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira em inglês, que começa agora através da plataforma do CPC Online. Aqui no CPC você se garante. Professor Webston Silva na área, para a gente falar hoje sobre leitura e interpretação de textos. Se aproxime aí, se aproxime, que você vai gostar bastante da nossa aula de hoje, tá? Beleza? Muito bem. Então, antes da gente começar a nossa aula de compreensão de textos e acesso a informações, ou seja, uma aula de competência 2, habilidade 6. A gente vai fazer aquele nosso momento de reflexão, aquele nosso momento para que a gente possa refletir e possa discutir sobre muitos pontos relevantes que estão nos guiando, nos norteando aqui nesse processo maravilhoso, que é um momento que nós chamamos de Time to Reflect, que é o momento de refletir, aqueles 2 minutinhos que a gente tira aqui para bater um papo e refletir sobre a vida. Como essa semana a gente comemora, né, o aniversário de morte de Sir Bob Marley, e o Sir Bob Marley já caiu no Enem muitas vezes, eu trouxe aqui para vocês uma citação de Sir Bob Marley para a gente discutir hoje. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Você nunca sabe quão forte você é até descobrir que ser forte é a única escolha que você tem, né? Então, em momentos tão delicados, em momentos em que nós estamos sendo todos testados, provados, nós temos sim mostrado a nossa resiliência, temos mostrado que nós somos capazes de viver e de sobreviver, e vamos sim conseguir passar por tudo isso. E como tenho dito ao longo dessa nossa jornada maravilhosa, nós sim contaremos a história do nosso sucesso no final do ano, marcando aí a nossa vitória, né, com um V maiúsculo, com um V maior, tá? A nossa vitória, ela que a gente está tanto almejando, a gente está querendo, né? Então você, meu querido aluno que está assistindo a nossa aula, eu te falo, você precisa sim ter esse sentimento, tá, de fortaleza, de força, buscar lá dentro de você, raspar lá do fundo do tacho todo e qualquer tipo de força que você puder ter para conseguir concretizar e realizar o seu sonho. Conte com a gente, conte comigo, que a gente vai chegar lá, tá bom? Combinado assim? Um abração aí para vocês. Galera, então a gente vai trabalhar hoje, tá, esse nosso tópico e matéria de Enem, tá? O que a gente estuda pro Enem em matéria desse assunto aqui, tá? A gente tem aqui o nosso querido roteirinho de estudo, livro 2, capítulo 2, tem aí uma questão de material de apoio para que a gente possa trabalhar juntinhos, tá? Vou definir para vocês o que é um texto informativo. Depois, a gente vai ver que todo texto ele tem uma intenção comunicativa, né? Então, a gente vai ver qual é a intenção comunicativa do texto informativo. E, por último, a linguagem do texto informativo, tá? Essa linguagem que é uma linguagem importante, é uma linguagem muito, muito utilizada para que a gente possa ter sucesso. Bom, em matéria de Enem, isso aqui seria competência de área 2, habilidade 6. Agora virou a chave, né? A gente trabalhou muitas questões, muitas situações de competência 2, habilidade 5, de vocabulário. Agora a gente vai trabalhar de competência 2, habilidade 6. O que diz a ementa do Enem? Conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais, tá? É a competência. Supervalorização do inglesão da massa. A habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. É o famoso Infotech Couch. Você vai usar o acesso a informações, o acesso a tecnologias e a culturas para lograr isso, para ter sucesso. Infotech Couch. Então, nada mais é do que leitura e interpretação de texto em cima dessas 3 perspectivas. Acesso a informações, acesso a tecnologias e culturas. A gente vai estudar isso aí ao longo da nossa jornada. Essencialmente, nós vamos estar trabalhando aqui textos informativos. E é por isso que a gente vai explicar hoje no nosso momento Showtime, né, o que é um texto aqui explicativo, um texto informativo para vocês, tá? Beleza. Textos informativos, né? O que são textos informativos? Galera, textos informativos são textos que são escritos, obviamente, com a intenção de informar o nosso leitor. Nesses textos, sempre serão trabalhados a verdade, o fato, e dados a respeito de um determinado assunto,
Então, nos textos informativos, o objeto de estudo é a verdade, é o fato concreto, é o real. Esses textos, eles são de suma importância para a nossa formação de desenvolvimento de mundo. Então, são essenciais para desenvolver conhecimentos a respeito do mundo, porque é a partir deles que a gente vai ter acesso aos diversos campos do saber, do conhecimento, e aí onde a gente vai ter toda a diferença sendo aplicada e mostrada, tá? Então, muito legal essa função dos textos informativos. Bom, cada texto ele tem uma sequência discursiva que caracteriza, tá, o seu conjunto, né, estrutural, o seu layout, e essa sequência comunicativa ela está embasada em cima de uma intenção comunicativa. Existe uma intencionalidade por trás da construção do texto. Então, o texto informativo não tem função de emitir juízos de valor, apenas informar, descrever, apresentar uma informação ou uma explicação. Embora cada um tenha características próprias, todos eles visam ensinar pessoas interessadas em saber mais sobre um determinado tema, tá? Então, geralmente os textos informativos, eles não são opinativos, embora exista, né, a gente tenha texto com esse perfil, tá? Mas na maioria dos casos, nós vamos encontrar textos apenas com função informativa, descritiva, tá? Ou explicativa, é o que vai acontecer na maioria das vezes, tá? Mas um texto opinativo com juízo de valor, não, tá? E aí a gente tem essa intenção comunicativa, que é informar, que é descrever, que é apresentar aí uma informação, uma explicação, é o principal tópico. Por que a gente está discorrendo sobre esses textos? Porque o Enem cobra muito esse tipo de texto. Qual é a linguagem por trás desse tipo de texto? Qual é a linguagem dos textos informativos? Galera, os textos informativos eles apresentam uma linguagem objetiva, direta, simples, com o uso de um vocabulário bastante preciso e construções geralmente impessoais em terceira pessoa, tá? Por quê? Porque ele vai abordar algo que está sendo visto, vai abordar uma temática que pertence a todos, por isso que a gente usa bastante a questão da terceira pessoa e não aborda o texto em segunda pessoa ou em primeira pessoa. O que interessa aqui é do que, né, se fala ou de quem se fala, que são os pontos mais importantes, mais relevantes. Então não esqueçam dessas características, né? Não há subjetividade, não há emoções, porque senão isso de certa forma iria interferir no entendimento do texto, causando aí uma tendência no viés, na perspectiva de quem escreveu aquele texto, tá? Quais são os exemplos que nós temos de textos informativos? Geralmente os periodicals em inglês, né, que são jornais, revistas, os sites de notícias e os elementos de referência, ou livros de referência, como por exemplo as enciclopédias, tá? Comumente nas provas de concurso, como já disse para vocês, são utilizados a notícia, a entrevista e a reportagem. São aí importantes e que você deve observar com muito carinho e com muita atenção, tá? Essa aí foi a nossa parte teórica, abordando aí para você o que é um texto informativo. E aí chegou aquele momento legal de a gente observar onde foi que isso aí já caiu nas provas do Enem. Tá? Então eu trouxe aqui uma prova do Enem para a gente poder analisar. Tá? Então tá aí, ó. New vaccine could fight nicotine addiction. Então, nesse tipo de texto, geralmente o título é uma headline, ou seja, é uma manchete, deve ser lido, deve ser entendido. A fonte, né? Aqui é uma notícia, né? Eu infelizmente não coloquei a fonte aqui, de propósito, tá? E aí você tem um texto geralmente com um caráter mais informativo, com a perspectiva mais jornalística. Olha, nova vacina poderia combater o vício, né? Addiction, da nicotina, tá? Beleza? Então nesse texto aqui, eu recomendaria você fazer esse seguinte esquema. Ler o título, ver a fonte e vem ler primeiro as perguntas e as respostas do próprio Enem. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que, letra A, diminui o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina. Letra B, seja produzida a partir de moléculas da nicotina. Letra C, substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Letra D, ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. E letra E, controle os estímulos cerebrais
do hábito de fumar. Amados alunos, quando vocês primeiro leem o enunciado e leem as alternativas do item, vocês já levam para o texto conhecimento do assunto que está sendo tratado, vocabulário, e também já vão levar algumas especulações de resposta. De tal forma, quando você começa a ler o texto, você já começa a especular a resposta certa, né? Lembrar que esse tipo de texto ele vai ter uma organização basilar, ele vai ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Se você quiser ganhar tempo, né, já que o texto ele trabalha em linhas gerais, você pode ler só a introdução e a conclusão, né? Ver do que trata o texto e qual foi o resultado obtido do processo. É uma maneira de interpretar, tá? Fazer aí uma leitura não linear de dentro do processo. Então, claramente, lá o próprio título já nos incentiva a fazer aqui uma reflexão, né? Que é a questão de criação de uma nova vacina que possa ajudar no combate à questão do vício do cigarro, não é isso? Então, as pessoas que têm o vício de fumar, elas irão, de certa forma, desenvolver, tá? Uma espécie de mecanismo para diminuir esse tipo de hábito, tá bom? Beleza? Muito bem. Bom, a alternativa correta aqui, amados, vai ser a letra D. Ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. E ele diz o seguinte, lê-se no texto, tá nessa passagem do texto aqui, eu já separei para a gente ganhar tempo aqui. Ele diz assim, cigarette smokers who have trouble quitting because of nicotine's active power may someday be able to receive a novel antibody-producing vaccine to help them to kick the habit. Tá bem lá no comecinho do texto, ele já deixa bem claro. Ou seja, os fumantes que estão tendo problemas, turma, para parar por causa do poder de dependência da nicotina, o que acontece com eles? Podem um dia receber uma nova vacina produtora de anticorpos para ajudá-los a kick the habit, ou seja, abandonar o hábito, ao pé da letra, chutar o hábito, né? Então, abandonar o hábito, se livrar dessa questão aqui do consumo de cigarros, então seria a alternativa D. Então, no próprio Enem, a gente tem diversos modelos desse tipo de questão de competência 2 a habilidade 6, que são os textos informativos dentro daquele rol de perspectivas que a gente viu, tá? Beleza, amados? Então não é difícil, é algo que a gente já vem fazendo com bastante frequência. E agora chegou aquele momento que você vai interagir comigo e que eu vou desafiar você a tentar responder sozinho, tá? É o famoso do it yourself. Do it yourself. No nosso momento do it yourself de hoje, eu trouxe aqui como questão de número 2, uma citação de Martin Luther King Jr. Vamos falar muito dele e do Malcolm X no nosso livro número 4, quando a gente estiver estudando os produtos culturais e quando a gente estiver estudando aí o movimento, tá, de empoderamento dos afro-americanos, o famoso Black Power Movement, e os grandes movimentos de contracultura que acabaram surgindo de movimentos sociais nos Estados Unidos. A gente vai falar muito sobre eles. O Martin Luther King Jr., ele era um pastor, tá, de uma igreja protestante e que ele fazia apologia à questão da igualdade das raças, mas com o não uso de violência. Então, basicamente, a ideia levantada, defendida por Luther King Jr. é justamente isso, que era possível, sim, se conseguir a igualdade das raças através, tá, de uma luta pacífica, de um movimento pacífico, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em uma outra oportunidade, eu entro em detalhes para vocês. Então, no momento do it yourself, nós temos a citação: If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward, né? Então tá lá, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, né, you have to keep moving forward, né?
Então, a gente já viu aqui alguns conectores lógicos, né? O then, já vimos o but, né? E tem esse verbo frasal aí, que é o verbo moving forward, né? Não vou dar nenhuma tradução, porque é o do it yourself. Qual é o cenário da questão? Martin Luther King Jr., nascido em Atlanta, 15 de janeiro de 1929, e assassinado no Memphis, no estado do Tennessee, em 4 de abril de 1968, foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. A condição apresentada no discurso do Martin Luther King demonstra que, né, que esse if que aparece, que é um conector condicional. Letra A. Não se deve acomodar diante das situações e sempre tentar uma melhoria. Letra B. O princípio do sucesso, do êxito, é a presença inabalável da fé e de outros valores espirituais. Letra C. Não se vive conforme os outros, pois cada qual apresenta sua própria realidade. Letra D. Após muito buscar por alguma coisa, o ser humano não tende ao conformismo. E letra E. As dificuldades são lições valiosas para as vidas daqueles que almejam o sucesso, né? Muito bem, né? Muito bem. E aí eu vou dar um tempo aí para você refletir, para você pensar, e eu volto já já com a resolução no nosso primeiro momento, Do It Yourself. Muito bem, galera, chegamos agora com a resolução da nossa questão, né? Claramente, quando você analisa a citação do Luther King Jr., você vai encontrar aí a alternativa correta, a alternativa A. Né? Ou seja, não se deve acomodar diante das situações e sempre tentar uma melhoria. Já que ele diz o seguinte, se você não conseguir voar, então corra. Se você não conseguir correr, então ande. Se não conseguir andar, então rasteje, engatinhe. Mas seja lá o que você for fazer, seja lá o que você fizer, você tem que seguir em frente, né? Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. É isso que ele está querendo dizer para a gente. A gente precisa arrumar meios, mecanismos de termos o sucesso, de irmos em frente, de andarmos, seguirmos em frente, de alcançarmos aquilo que nós tanto queremos. Não se deve acomodar diante das situações e sempre tentar uma melhoria, seguir em frente, sempre. Essa é a ideia. Tá? Muita gente tende a marcar a letra D e diz assim, a letra D. Após muito buscar por alguma coisa, o ser humano não tende ao conformismo. Né? Às vezes tende ao conformismo, né? Mas ele não falou, ele não mencionou nada sobre isso, tá? Então, nessa nossa questãozinha de do it yourself, você vai marcar a alternativa A como alternativa correta, viu? Seu poderoso, sua poderosa. Vamos lá para mais uma questãozinha no nosso momento do it yourself de hoje, né? Momento número 2, com você, number 2, do it yourself. No momento do it yourself, number 2 de hoje, a missão, nós temos aqui um texto minúsculo, super interessante, e uma técnica aqui de resumo de texto. Ele diz assim, in relation to ethnic issue, it's absolutely necessary that the Brazilian Republican society should recognize the discrimination that has happened since the country's foundation and propose effective solutions to solve this debt. Nevertheless, solutions restricted to access to universities without being extended to other institutions and or spaces of the society in order to create real opportunity for the formation of a new elite and ensure the participation of this contingent in the decision process of the Brazilian society seem like a populist incoherence or like a demagogic simplification. Então, texto informativo bem interessante. Certo? Beleza? Ok? Muito bem. Há várias maneiras de se resumir um texto. Uma técnica muito utilizada é a utilização, né, o emprego de palavras-chave ou tópicos frasais. De maneira retórica, o texto resume a ideia de que a política de cotas das universidades é, né? Ele está apresentando aqui não uma opinião, mas um fato, tá? Que essa política de cotas nas universidades ela é desnecessária na A, ela é insuficiente na B, ela é excelente na C, ela é injusta na D e ela é tendenciosa, né?
aqui fica fácil de você analisar. Pause o vídeo, pense um pouquinho, reflita e eu volto já já com a resolução do nosso segundo momento Do It Yourself da nossa aula de hoje. Galera, claramente a gente percebe que é insuficiente, né? Por isso que você vai marcar a letra B. Quando o autor do texto diz assim: em relação à questão étnica, é absolutamente necessário que a sociedade republicana brasileira reconheça a discriminação ocorrida desde a fundação do país e proponha soluções efetivas para resolver essa dívida, a famosa dívida histórica, não é isso? Ok? Existe uma dívida histórica que precisa ser paga. No entanto, eu vou negar a ideia anterior, soluções restritas ao acesso às universidades sem serem estendidas a outras instituições ou espaços da sociedade, né, grupos étnicos no caso, a fim de criar oportunidades reais para a formação de uma nova elite e garantir a participação desse contingente no processo de decisão da sociedade brasileira, parece uma incoerência populista ou uma simplificação demagógica, em outras palavras, insuficiente. Então, a questão das cotas do Brasil, ela é uma questão, tá, que compõe aí uma dívida histórica e, segundo o autor do texto, ela é uma medida que é insuficiente. Precisa se fazer mais ainda para que se possa, então, ter uma equiparação à altura daquilo que a própria história remete. Tá? A gente vai falar também muito sobre isso mais na frente, no livro 4, a gente vai discorrer muito sobre esse tema também, tá? Vamos lá praticar mais um pouquinho. Mais uma situação, o famoso Do It Yourself. Agora, number 3. Ó, o número 3 na área aí, gente. Número 3 na área. Né? Então aqui eu trouxe um excerto do nosso querido livro Cosmos, do nosso cientista, né, renomado, falecido, que é o Carl Edward Sagan, o Carl Sagan. Carl Sagan foi um cientista, foi um físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Sagan, para vocês terem uma ideia, turma, ele é autor de mais de 600 publicações científicas. 600, mais de 600. Escreveu quase nada na vida, né? E também é autor de mais de 20 livros de ciência e sci-fi, de ficção científica. Em uma passagem do seu livro Cosmos, Sagan alerta sobre o fato que, letra A história se repete lentamente, mas seus sinais são visíveis. Letra B, para sobreviver devemos proteger todos os seres humanos e o nosso planeta. Letra C, as potências mundiais se tornaram muito organizadas e poderosas. Letra D, somos responsáveis prioritariamente por nós mesmos e nossas famílias. E nós temos também aí a letra E dizendo que o mundo está dividido em grandes blocos ideológicos e que não confiam uns nos outros. A BCDE, eu sei que é, pause o vídeo, leia o texto e eu volto já já com a resolução do nosso momento Do It Yourself. Você interagindo comigo, colocando literalmente a mão na massa aqui, trabalhando com textos informativos, competência 2, habilidade 6, só aqui na telinha do CPC Online. Você, querido aluno, trabalhando comigo, como sempre fazemos nas nossas aulas, né? Essas aulas são bastante práticas, teoria mínima possível e muito exercício, sempre praticando juntamente com vocês. Então reflitam aí sobre esse trecho do Cosmos, tá? Até indico para vocês, existe um seriado, ele foi repaginado e que você encontra, né, nas plataformas de streaming, acho que tem no Netflix, você encontra também no YouTube, você pode dar uma olhadinha, você vai se encantar com o que tem lá sobre o Cosmos, tá? Muito bem, galera, então depois de refletir, de analisar, tenho certeza que você identificou aqui facilmente que para sobrevivermos, nós devemos primeiro proteger todos os seres humanos e o nosso planeta, né? É o que ele fala de maneira bem clara no seguinte fragmento excerto lá do texto: If we are to survive, our loyalties must be broadened further to include the whole human community and the entire planet Earth. Em outras palavras, se quisermos sobreviver, amados, nossas lealdades, ou seja, os nossos descendentes, devem ser ampliadas ainda mais, né?
Ou seja, temos que ser leais. Os nossos descendentes têm que aprender esse valor e perpetuar isso de geração em geração. Ou seja, incluir toda a comunidade humana e também todo o planeta Terra. Nesse período agora o planeta Terra está agradecendo que os seres humanos pararam a sua ação danosa, né, em cima do processo, tá? Então aí nessa questão do nosso querido Do It Yourself, você vai encontrar como alternativa correta a letra B, tá? Nesse excerto, nesse fragmento no texto. Então, galera, então os textos informativos, eles são fáceis, andando nessa perspectiva, e é isso que a gente vai fazer aqui. Eu trouxe agora um cenário para a gente poder praticar mais um pouquinho, tá? Nesse cenário que a gente vai praticar mais um pouquinho, nós vamos encontrar aqui uma questão, vai falar sobre o tempo, né? What time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? Né? Bem pra gente acabar a nossa aula, tá? E aí, vai fazer aquele mesmo esquema. No texto, a pergunta, what time is it? Lá na linha 1, inserida no debate da ciência moderna sobre a noção de tempo, diz o seguinte: corrobora a crença de que a passagem do tempo é uma garantia de renovação para a humanidade na A. Consiste na prova de que o agora é a realização de uma troca harmoniosa com o mundo. Letra C, representa a obsessão dos seres humanos pelo controle da vida com auxílio do relógio. E na letra D, revela o esforço compreendido pelas pessoas na distribuição das tarefas ao longo do dia. E letra E, mostra descompasso e imprecisão relativos à percepção do presente e do passado. Cara, é incrível a abordagem feita dentro desse texto, tá? Você vai encontrar a alternativa correta aqui, tá? Analisando, tá? O segundo pedacinho aqui do texto, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Modern scientific revelations about time, however, make the question endlessly frustrating. If we seek a precise knowledge of the time, the exclusive infinitesimal of now dissolves into a scattering flock of nanoseconds, bound by the tiny speed of light and the velocity of nerve impulses. Our perceptions of the present stretch the world as it was instanted ago. For all that a conscience pretends otherwise, we can never catch up. Ou seja, as nossas percepções em relação ao tempo, presente, passado e futuro, elas vão ter um certo descompasso, uma certa diferença. Então, mostra o descompasso e a imprecisão relativos à percepção de tempo, presente, passado e futuro, tá? Quando você pergunta que horas são, tá? Por quê? Porque as revelações científicas modernas sobre o tempo, no entanto, tornam a pergunta infinitamente frustrante. Se buscarmos um conhecimento preciso no tempo, o infinitesimal quase não sai. Esquivo do agora se dissolve em um bando, né, disperso de nanosegundos. Ou seja, o tempo é tão rápido, tão ligeiro, tão ínfimo que é a coisa louca. Ligados a 10 velocidades da luz e a velocidade dos impulsos nervosos, nossas percepções do presente esboçam o mundo como era um instante atrás. Por tudo que nossa consciência finge o contrário, nunca podemos o quê? Alcançar. Então, claramente, aí nesse tipo de texto, a gente vai encontrar esse recurso que é a intenção comunicativa. Então, ele lança uma pergunta e ele vai discorrendo e, ao longo do texto, ele responde a pergunta utilizando um argumento bem sólido. Então, textos informativos são textos baseados, na verdade, com uma linguagem bastante objetiva e uma utilização, tá, de recursos que são muito úteis, que são justamente a própria disposição do texto, a organização do texto e a intenção comunicativa que há por trás, que é justamente de apresentar esse tipo de informação. E aí a gente tem um outro texto muito legal que é Why Everyone Should Read Harry Potter. Ou seja, porque todos deveriam ler Harry Potter. Né? Bem legal. Esse texto ele vai abordar aqui a resposta certa no segundo parágrafo. Bem legal. A Joanne J. Rowling, mais conhecida como J.K. Rowling, é uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória por escrever a série de livros Harry Potter, my friend. A leitura do excerto permite concluir adequadamente que, então tá lá, se é concluir adequadamente, está na conclusão do texto, tá lá. Letra A. A série Harry Potter é aprovada por críticos literários e grupos religiosos com base nos mesmos argumentos.
Letra B. As qualidades literárias de Harry Potter justificam seu sucesso entre os adultos. Letra C. A abordagem educacional de Hogwarts recompensa as habilidades desenvolvidas por meio de esforço pessoal. Letra D. Os livros ganharam uma popularidade mundial, recebendo múltiplos prêmios e vendendo mais de 400 milhões de cópias. E letra E. Para os personagens da série Harry Potter, o sonho de ascendência social e poder financeiro é pouco relevante. A, B, C, D, E, eu sei que uma delas aqui você já está se coçando para marcar, né? Dê mais uma lidinha no texto, eu volto já com a resposta correta para você. Galera, nesse texto aqui a gente vai encontrar como alternativa correta a letra E. No segundo parágrafo do texto, na conclusão do texto, ele diz o seguinte, né? The writer Christopher Hitchens prized J.K. Rowling for free English children's literature from dreams of riches and class and snobbery. Em outras palavras, o escritor britânico Christopher Hitchens, ele elegeu e elogiou, né, a J.K. Rowling por libertar a literatura infantil inglesa dos sonhos de riqueza, classe e snobismo, né? Já que a história por trás, né, de Harry Potter reside justamente na busca, né, de ser aceito, de se incluir em uma determinada sociedade, né? Há muitos relatos que a J.K. Rowling teria embasado as histórias relacionadas à questão do nazismo, né? E você teria a questão dos trouxas e dos bruxos, e justamente a questão de você se sentir aceito ou enquadrado. E também há relatos sobre as experiências que ela teve, que foram experiências relacionadas com a depressão. Por exemplo, os dementadores, eles são os sintomas da depressão, porque eles sugam toda a essência das pessoas. Eles fazem o mal das pessoas, né? Então a obra, ela reflete muito esses dois elementos. Se você procurar direitinho, você vai encontrar. Galera, então a nossa aula sobre a questão da utilização, tá, desse gênero textual foi feita dessa maneira. Então você vai pegar o restante da aula e vai fazer o follow-up, que são essas outras questões que vocês têm aí, tá? Mais 6 questões, eu faço 6, vocês fazem 6, é justo, meio a meio, half to half. Se você tiver alguma dúvida, eu estarei te esperando hoje, de 14 às 14h30, para a gente poder tirar suas dúvidas lá no nosso plantãozinho Tira Dúvidas aqui do CPC, tá? Como é de praxe, a nossa saudação de despedida, na verdade, e a nossa reflexão versa sobre o seguinte: Only I can change my life. No one can do it for me. Em outras palavras, somente eu, apenas eu, só eu posso mudar a minha vida. Ninguém pode fazer isso por mim. As pessoas podem até enxergar em você um talento, podem até enxergar em você um potencial e estender a mão e te dar uma oportunidade para te ajudar. Mas se você não aceitar, se você não quiser, aí nada vai acontecer. Só você tem o poder de mudar a sua vida. Só você tem o poder de escrever a sua história de sucesso, de assumir o seu protagonismo nesse seu palco maravilhoso que é a sua vida. Galera, deixo vocês aqui em paz. Prometo que eu volto na próxima aula com mais uma aulinha de inglês aqui no CPC. Beijo do gordo e a gente se vê. Fui!